Então, boa noite novamente, 19h35, acho que em respeito, né, às 43 pessoas que já estão aqui conectadas com a gente pode iniciar, né? Então, eu sou Juliane Ferrari, faço parte da atual diretoria, então, do Sindicato dos Médicos, como primeira tesoureira, e faço parte junto com a doutora Vanessa, que é nossa colaboradora, advogada, especialista em direito médico, do Semestre Online, que é esse, então, vamos dizer assim, esse programa, né, não deixa de ser essa atividade onde a gente está sempre buscando os temas mais prevalentes, né, de dúvidas dos médicos de Santa Catarina. Esse ano, a gente fez uma pesquisa, onde a gente teve a participação de vários colegas, de várias, né, de praticamente todas as regiões do estado, onde a gente pôde, então, fazer um ranking, né, das principais dúvidas ou dos temas que mais interessam, então, os nossos colegas médicos, aqui os nossos colaboradores, não somente a doutora Vanessa, que é a nossa parceira aqui do Semestre Online, mas todos os outros nossos colaboradores responderem e tirarem essas dúvidas. Então, hoje nós vamos falar sobre consulta médica. A pergunta, né, o chamado foi: você sabe tudo sobre consulta médica? E é isso que a gente vai tentar elucidar hoje para vocês. Mas, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra, então, para o presidente, doutor Ciro Sonsini, que está aqui também sempre nos prestigiando, né, doutor Ciro? Então, queria fazer aí o primeiro semestre online do ano. Gostaria que, então, o senhor pudesse dar boa noite para o pessoal. Prestigiando e aprendendo. A gente sempre aprende alguma coisa quando ouve os nossos palestrantes, a nossa coordenadora Juliane, e vamos em frente, certamente será uma bela noite. Muito obrigado, vamos em frente. Obrigada, doutor Ciro. Então, vou passar a palavra, né, para a doutora Vanessa, e já começando, né, com uma pergunta, né? Doutora Vanessa, boa noite. O que é consulta médica, doutora Vanessa? O que é o termo consulta médica? Qual é a definição correta de consulta médica? Boa noite, doutora Juliane. Boa noite a todos que estão presentes na sala. Eu vou compartilhar aqui um jogo de slides que eu preparei especialmente para hoje. Vamos lá. Aqui está. Então, vamos falar de consulta médica, né? Como a doutora Juliane bem questionou, o que é uma consulta médica? Isso, o Conselho Federal de Medicina, ele define a consulta médica na resolução CFM 1958 de 2010. Na resolução, o Conselho diz que consulta médica é o ato médico que compreende a anamnese, o exame físico, a elaboração de uma hipótese diagnóstica ou uma conclusão diagnóstica, a solicitação de exames complementares, quando for necessário, a prescrição terapêutica como o ato médico mais completo, que pode ser concluído ou não em um único momento. Desse conceito do Conselho Federal de Medicina, eu acrescento, além da prescrição médica, o atestado médico. Por quê? Porque não pode ser emitido um atestado médico sem que haja uma consulta médica. Então, desse conselho, eu acrescento aqui o atestado médico, desse conceito, né? E aí, como a gente vê, são vários as questões que versam sobre a consulta médica. Espera aí que eu não estou conseguindo presentear aqui. Então, uma consulta médica, ela pode ser feita ou não em um único ato. Se ela for feita em um único ato, então ela vai ter a anamnese, um exame físico, e aí já vamos, com essa anamnese e exame físico, o médico tem condições de tirar um diagnóstico, de ter um diagnóstico da doença do paciente. Mesmo que esse diagnóstico seja a sanidade desse paciente, que esse paciente está são, que ele não tem doença, e aí pode ter, inclusive, um atestado de sanidade, que ele está sadio, né?
E caso ele tenha alguma doença, claro, fazer o diagnóstico, a prescrição terapêutica e, por fim, também emitir o atestado de afastamento ou de habilitação para um exercício físico, por exemplo, também tem que passar por uma consulta médica. Né? E aí a primeira pergunta aqui, né? A primeira não, já é a segunda, né, doutora Juliane? A primeira é o que é uma consulta médica completa. Então, a segunda pergunta é qual é o tempo de duração de uma consulta médica? O gestor pode limitar esse tempo de consulta? Isso é muito comum o médico nos ligar perguntando, olha, eu trabalho no posto de saúde e eles estão querendo limitar a minha consulta em 10 minutos, em 15 minutos, em 5 minutos. Pode o gestor fazer isso? E a resposta é não. Quem diz o tempo de uma consulta médica é o médico, e cada especialidade vai ter um tempo para poder fazer todo esse procedimento de anamnese, de exame físico, se vai precisar interromper a consulta para terminar em outro momento, mas quem vê esse tempo é o médico, porque ele é um ato médico, ele não é um ato de gestão. É claro que vocês vão ser sempre pressionados pelo gestor para fazer isso no menor tempo possível. E qual é o menor tempo possível? São vocês, médicos, que vão dizer. E aí, doutor Círio, eu vou fazer um adendo que o Sindicato dos Médicos ele está à disposição para representar o médico que tiver problema com a gestão do município, do estado, o gestor que estiver limitando esse tempo. Tá? O sindicato está aqui, sim, para representar o médico e auxiliar nessa dúvida específica. Mas quando a gente não consegue, quando vocês não conseguem terminar essa consulta num único ato, ou seja, não conseguem chegar ao diagnóstico num único ato, vocês têm só uma hipótese diagnóstica e precisam ou confirmar essa hipótese ou excluir outras hipóteses que está nesse cenário que o paciente apresenta, né? O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão interromper a consulta médica, vão pedir os exames, vão pedir uma avaliação de um outro especialista, vão fazer o que for necessário naquele ato para terminar a consulta em um outro momento. Quando é que essa consulta termina? Ela termina com um diagnóstico. Então, a gente precisa de uma consulta de retorno para poder dar esse diagnóstico para o paciente. Nós fazemos todo o percurso de uma consulta, vamos suspender aquele ato médico para terminar em um outro momento. Como temos uma suspensão desse ato médico para terminar em um outro momento, a consulta de retorno, em regra, ela não pode ser cobrada, porque ela é uma continuação da consulta principal. Então, quando é que nós temos uma consulta de retorno? Quando é necessário a necessidade de complementação da consulta inicial. É necessário uma nova avaliação, uma complementação mesmo, né? Um diagnóstico por imagem, um parecer de um outro profissional. Então, essa complementação, ela faz a gente suspender a consulta principal e retomar em um outro momento. Ou seja, aquela anamnese feita na consulta principal, ela não é mais necessária. Vocês só vão dar o retorno ao paciente dos exames que ele fez, que vocês solicitaram. Ou então, quando tem a necessidade de adequação do tratamento, vocês vão fazer uma prescrição, vocês fizeram toda a anamnese, conseguiram chegar em um único ato num diagnóstico e vocês iniciaram o tratamento. Mas vocês sabem que vocês precisam avaliar esse paciente num curto prazo de tempo, para a medicação começar a fazer o efeito e vocês dizem, não, realmente a dose dada para o paciente é a dose adequada. Ou não, essa dose, eu preciso ver como é que o paciente vai reagir para poder acertar a dose dele, ajustar essa dose para terminar o tratamento, para dar efetividade ao tratamento que eu indiquei. Então, nesse caso também, nós temos uma consulta de retorno. Né? E quando é que eu posso cobrar uma nova consulta no momento do retorno? Quando é que a consulta de retorno ela deixa de ser somente uma consulta de retorno? E aqui é muito comum, o paciente volta para a consulta de retorno com outras queixas. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Ele vem, faz a consulta, pega os exames, já passou 2, 3 semanas, quando ele retorna, ele já trata aquilo ali e já vem com mais uma queixa. Então, nós temos aí um novo sintoma. E essa necessidade de um novo sintoma, ela traz a necessidade de uma nova anamnese, de um novo exame físico,
e de uma nova consulta. E o que é importante aqui? É importante que fique bem limitado. Deixa eu ouvir. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Ela é importante que, durante aquele momento da consulta de retorno, fique bem limitado e esclarecido para o paciente onde termina o retorno, onde vai começar a nova consulta. Então, vocês vão ter que ser muito claros e transparentes com isso, tá? Então, é chegar para o paciente e dizer com todas as palavras: olha, paciente, vamos primeiro fazer o retorno da nossa consulta. Referente àquela queixa que tu tinhas lá, tá aqui os exames, tá aqui a avaliação, tá aqui o tratamento, a prescrição, o atestado, se for necessário. Agora tu estás trazendo, e aí explica para o paciente, agora tu estás trazendo uma nova queixa. A partir de agora, é uma nova consulta. Essa nova consulta, ela deve ser cobrada. Tu queres que eu continue essa nova consulta? Porque o paciente pode entender que não, eu não vou fazer a nova consulta. Eu sou livre de não fazer a nova consulta e terminar apenas a consulta que eu tinha. Tá? Se o paciente vai gostar disso ou não, aí é uma outra história. Mas vocês podem sim fazer isso, deixar bem claro a diferenciação do que é retorno e do que é nova consulta. E cobrar, sim, pela nova consulta. Apesar dele estar aproveitando o momento de agendamento do retorno, daquele momento em diante é uma nova consulta. Ou então, quando há necessidade de avaliação para adequação do tratamento, após a resposta. E aqui a gente tem aqui uma linha bem tênue de quando é retorno e quando é nova consulta, né? Você pode ver que a avaliação de tratamento está em cima também, podendo ser utilizada no retorno. E aí, cada médico vai ter que ter o seu feeling. Vocês receitaram uma medicação, o paciente começou a tomar essa medicação e sequer fez efeito. Então, vamos alterar essa medicação. Por quê? Porque vocês iniciaram um tratamento, foi um tratamento ineficaz. Vocês precisam dessa resposta do organismo para alterar essa medicação ou não. Isso é consulta de retorno. Agora, o tratamento foi eficaz. Ele teve uma resposta. E agora ele precisa de uma alteração desse tratamento ou uma manutenção desse tratamento. Aqui a gente vê muito nessa nova consulta, nos tratamentos contínuos. Aqueles que o paciente começam, precisam daqui a 30 dias reavaliar e reavaliar para fazer um tratamento contínuo, manter aquela medicação ou alterar ao longo do tempo. Então, ela é diferente, tá? Eu queria saber se ficou claro essa diferença para vocês. Ficou claro? Ficou alguma dúvida nessa diferença da consulta de retorno e da nova consulta quando há necessidade de avaliação? Eu acho que ficou bem claro, Vanessa. Tá, então vamos tocar. Acho que ficou bem bom. Legal. E qual é o tempo ideal para uma consulta de retorno? A gente sabe que os planos de saúde estabelecem um tempo, aquele prazo de 30 dias. Se você tiver uma nova consulta em 30 dias, ela é retorno. Aí o paciente vai lá e corre para o mesmo médico para fazer a consulta de retorno, inclusive com uma nova queixa, né? Quem estabelece esse prazo da consulta de retorno não é o plano de saúde, não é o gestor, é o médico. É o médico que vai dizer que aquela consulta é uma consulta de retorno. E ela independe de prazo, tá? Se o seu paciente levar 6 meses para fazer um exame, e aqui a gente pega bastante na área de ortopedia, que às vezes o exame de imagem é demorado, depende de fila do SUS, mas se ele levar esse tempo todo para fazer um exame, aquela consulta, quando ele traz o resultado, ela é uma consulta de retorno. Ela é para concluir um diagnóstico. Então, quem vai depender, quem vai dizer se é uma consulta de retorno é o médico, porque é o médico que tem um prontuário em mãos para avaliar se aquilo é uma complementação diagnóstica daquela primeira consulta ou se é algo novo. Mas e o plano de saúde, Vanessa, que a hora que eu atendo o paciente com aquele prazo mais curto, de 1 mês, de 30 dias, antes dos 30 dias, aí ele acaba glosando, vocês podem sim cobrar daquele paciente, tanto no particular quanto no plano de saúde, mesmo que seja antes dos 30 dias, se não for configurado uma consulta de retorno, como eu expliquei
Estou explicando até esse momento, tá? Então, pode sim ser cobrado. Se o plano de saúde glosar, vocês podem sim contestar a glosa, porque é um direito de vocês receber aquela nova consulta. E a fundamentação dessa contestação da glosa, se ocorrer, é bem essa, é ser um novo ato médico, tá? O contrário também é verdadeiro. Consulta de retorno, que acontece além daquele prazo de 30 dias, não pode ser cobrada. Aí, às vezes, e é muito comum o paciente só conseguir trazer os exames além do prazo de 30 dias do plano de saúde. Então, o médico não pode cobrar. Como é que vocês vão fazer isso na dinâmica da clínica de vocês, né? Isso é uma também dúvida muito comum. Às vezes o paciente chega lá, depois de 30 dias, a secretária já vai lá e cobra. Então, é importante vocês estarem atentos nisso e ver como é que vai funcionar a dinâmica do consultório de vocês com relação a essas exceções. Isso não é a regra, isso é a exceção. O paciente que veio depois acaba sendo uma exceção. E o menor de idade? Como é que fica a consulta com o paciente menor de idade desacompanhado? E aí a gente divide aqui o menor de idade em 2 grupos. O menor de 12 anos, que é efetivamente a criança, conforme o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a criança entre 12 e 18 anos, que aí já é considerado adolescente. Às vezes até tem umas exceções que é a partir dos 16 anos, né, mas a gente consegue aqui dos 12 aos 18 já trabalhar com o adolescente. O menor de idade. A criança, ela não deve ser atendida desacompanhada do seu responsável. E quando é que a gente faz algum tipo de exceção? Quando, e especialmente os pediatras aqui, percebem que existe algum tipo de abuso daquela criança, que aquela criança está sendo abusada pelos seus próprios responsáveis, né? Isso acontece. E como é que se trata isso na consulta médica? Inicialmente, vocês jamais vão atender uma criança sozinhos. Se vocês não podem atender com o responsável legal, ou algum outro familiar, vocês devem chamar o conselho tutelar. Tá? As unidades de saúde já têm o psicólogo, que pode ser chamado também para acompanhar. Mas a criança menor de idade, ela deve ser acionada o conselho tutelar se ela vem desacompanhada e especialmente com suspeita de algum tipo de agressão ou abuso. Já o adolescente, que é um tema muito delicado, né? O adolescente ele já tem alguns direitos de proteção ao sigilo, porque ele começa a ter condições de entender o que acontece com ele e de pedir auxílio para o médico, e aqui a gente vê muito nas adolescentes, meninas que estão iniciando a vida sexual e procuram um ginecologista, procuram orientação e às vezes escondida dos pais, né? Porque vão sofrer algum tipo de represália quanto a isso. O ideal é que não acontecesse, mas pode acontecer. E vocês têm que preservar esse sigilo da adolescente também. E aí a gente volta a falar, sempre atendendo essa criança ou esse adolescente com outro profissional. Tá? Se ela vier desacompanhada, atenda com outro profissional do lado. Uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que pode auxiliar. Quando é que vocês vão quebrar esse sigilo médico da criança e do adolescente? A da criança sempre, tá? A criança tem responsável legal por elas, tem que ser quebrado esse sigilo. Se o pai está abusando da filha, tem que chamar a mãe e o conselho tutelar. Se tiver alguma outra situação de risco da criança, tem que ser chamado o conselho tutelar. O adolescente, apenas se tiver risco, se vocês verem que essa criança, que esse adolescente está sendo abusado, vítima de abuso. Tá? E aí vai depender muito do feeling do médico que está atendendo esse adolescente. Aconselhamento também, encaminhar para o psicólogo, caso esse adolescente já queira iniciar a vida sexual, faz o acompanhamento, não tem problema fazer esse acompanhamento. Tá? Lembrando sempre, relação sexual entre maior de idade com um adolescente, que vocês tenham acesso a essa informação em consultório médico, isso é estupro presumido, se for uma criança. E já está sendo considerado estupro para adolescente também, se a pessoa for maior de idade. E vocês têm obrigação de comunicar ao conselho tutelar.
Mas aqui a gente tem uma exceção, tá? Não sei se alguém aqui de vocês trabalha com indígenas ou atende comunidade indígena. A comunidade indígena, ela tem toda uma legislação diferenciada. E nós tivemos um caso muito emblemático de uma menina de 12 anos que estava grávida e que a médica não chamou o conselho tutelar. A médica respondeu o processo crime e ela foi absolvida de qualquer tipo de crime. Por quê? Porque a comunidade indígena, ela se fecha e ela impede o acesso do médico àquela criança caso o médico denuncie. Então, a forma que tem de trazer saúde para aquela comunidade, especialmente para aquela criança que sofreu não, porque foi uma relação sexual consentida, lá eles funcionam diferente, mas a nossa lei, a lei dos brancos, entende como estupro, né? Mas aquela menina, foi a forma que foi encontrada de trazer acesso à saúde para aquela adolescente. E se o paciente faltar à consulta, eu posso cobrar? Esta é a grande pergunta que vocês fazem sempre. Eu posso cobrar se o paciente faltar à consulta porque eu tive gastos, eu perdi o tempo, eu podia ter botado outra pessoa ali, eu gastei naquele horário com a secretária, com a luz, com a água, com o condomínio, para manter aquela estrutura aberta. Você pode cobrar? E aí a gente vai à resposta, né? Pode. Mas a regra dessa cobrança, ela tem que ser muito, muito clara e transparente. Porque vocês vão cobrar um ato que, na cabeça do paciente, vocês vão cobrar uma consulta que não aconteceu. Então, vocês têm que deixar bem claro que vocês não estão cobrando uma consulta que não aconteceu. Vocês estão cobrando a estrutura toda que ficou à disposição e aquela pessoa faltou sem um aviso, ela não respeitou a regra clara. E por que essa regra tem que ficar clara? Porque existe o Código de Defesa do Consumidor. E vocês são prestadores de serviço. Vocês vendem um serviço, que é o serviço de saúde. Então, vocês podem cobrar pelaquilo que vocês fornecem e não pelo que vocês não fornecem. Mas quando é que eu posso? Como é que eu vou fazer isso? Uma coisa que é bem clara, a gente não vai conseguir cobrar a ausência do paciente. O paciente marcou e faltou. Isso vocês não vão conseguir cobrar. Mas vocês conseguem cobrar a remarcação da falta à consulta. Por quê? Porque o estabelecimento de vocês é um estabelecimento privado, não é um estabelecimento público. Quem dita as regras do estabelecimento de vocês são vocês. Não é outra instituição, né? São vocês que vão ditar a regra. Mas como é que eu vou cobrar para remarcar uma consulta? E cobrar para remarcar não é cobrar consulta, tá? Vocês podem cobrar para remarcar a consulta um valor e a consulta ser feita pelo plano de saúde. E não é dupla cobrança. E aí agora eu vou explicar por quê. Como eu falei, tem que ter a regra bem clara. Como e quando eu vou cobrar do paciente que faltou a minha consulta? Primeiro, vocês vão precisar estabelecer uma política de marcação de consulta muito clara. Como é que funciona essa política de marcação de consulta? O paciente liga pela primeira vez, pedindo as informações da consulta, vocês vão passar preço, vão passar valor, vão passar data de disponibilidade, vão passar se tem plano de saúde, se não tem, todas as informações que vocês já estão habituados a passar. E vão acrescentar mais uma informação. Olha, você tem um prazo X para desmarcar a sua consulta ou transferir a sua consulta. Um prazo de 48 horas antes da consulta, 24 horas antes da consulta. Se você não desmarcar a consulta ou não transferir e faltar a consulta, para remarcar será cobrado um valor Y. Esse valor para remarcar a consulta jamais pode ser o valor de uma consulta inteira. Ele tem que ser um valor de custo que vocês tiveram para manter aquela estrutura aberta e o paciente não veio. É um ressarcimento de custo só, por uma lesão que aquele paciente gerou a vocês por ter faltado à consulta. Porque ele gera uma lesão patrimonial.
porque ele não foi aquela consulta. Então, não é honorários médicos, é a parte efetiva que vocês estão tendo que pagar para aquele paciente que não foi. Tá? Então, essa política de marcação de consulta, ela tem que existir, ela tem que ser redigida, ela tem que ser clara para o paciente. O paciente concordou em marcar a consulta. Por enquanto, a secretária só falou política por telefone. Então, vocês vão enviar essa política por escrito para o paciente. Olha, paciente, só pelo WhatsApp, por e-mail. Já tem muita gente mandando por WhatsApp. O WhatsApp está sendo uma ferramenta fantástica para a questão de marcação de consulta. Então, envia para o paciente. Olha, paciente, consulta médica marcada para o dia tal, 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 tal. Segue a política de marcação da consulta. Se você falta, você tem até o dia tal para remarcar. Se você faltar a consulta, para remarcar a consulta, ele será cobrado, sei lá, R$50, R$60, R$70, o valor que vocês vão estabelecer. Tá? E quando esse paciente que faltou a consulta quiser remarcar a consulta, essa consulta só será remarcada mediante o pagamento daquele valor que vocês estabelecerem em política de marcação de consulta. Tá? E a consulta vai ser feita pelo plano de saúde dele. Ou particular, enfim, como ele entender que vai pagar a consulta em si. Então, essa é a questão da política de remarcação. E aí a gente ainda vai. O dia anterior da consulta, ou aquele período que vocês estabeleceram, que é o período para remarcar, vocês vão chamar o paciente de novo. Paciente, você tem uma consulta dia tal, tal horas, podemos confirmar a consulta? O paciente vai dizer se pode ou não. Tá? E aí, novamente, manda aquele e-mail padrão da remarcação de consulta. Tá? E pronto. E aí, é assim que é. Essa é a forma que vocês têm para cobrar daquele paciente que faltou a consulta. Poxa, Vanessa, mas tem paciente que falta e não remarca. Aí a gente entra numa questão que é um ônus do serviço de vocês. Vocês vendem serviço e todo serviço tem alguns ônus, né? Um deles é esse. Alguém que vende produto, às vezes vende um produto defeituoso e acaba arcando com a consequência daquela venda do produto defeituoso. O produto volta para o estabelecimento, ele tem que devolver o dinheiro, ele tem que trocar o produto. Isso é uma consequência do serviço que está sendo da atividade econômica, né? Não é só o erro médico ou só as indenizações, também tem a questão da falta da não marcação da consulta, da falta de consulta, que é um ônus que vocês vão carregar. E isso está embutido no preço de vocês, né? Todos vocês já devem ter uma média de quantos pacientes faltam no consultório, já deve ter uma média de quanto vocês têm que cobrar numa consulta para poder manter um custo do estabelecimento de vocês. Tá? Então, a gente vai tentar minimizar isso. Aquele paciente que não vem, pelo menos aquele lá, ele não vai mais vir. Aquele que falta consulta, ele não vai mais vir. Porque para ele vir, ele vai ter que pagar a remarcação da consulta. Tá? Então, essa é uma questão que já está sendo praticada por outros colegas e vocês podem usar. Como a gente falou ali também, faz parte da consulta médica a prescrição médica. E aqui a gente entra agora para falar sobre prescrição médica, sobre alguns documentos que vocês utilizam diariamente na consulta médica de vocês. Então, a prescrição médica ela deve ser escrita em tinta, em português, em letra de forma clara e por extenso. Tá? Não é por códigos, não. Isso aqui é o que diz a lei federal, é o que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina. E a prescrição, ela pode ter rasura? Artigo 43 da resolução do Conselho. O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de controle especial não podem ter rasuras, emendas ou irregularidades que possam prejudicar a verificação da sua autenticidade. O nosso Conselho Regional de Medicina já está usando a receita eletrônica, eu acredito que muitos médicos já estão usando, isso está sendo muito bom, está evitando esse tipo de situação.
Inclusive, evita também a fraude, né? Mas os medicamentos de controle especial, muitos deles ainda não têm a questão da prescrição pelo conselho. Vocês ainda tem que usar aquele carnezinho, né? Aquela receita azul, a receita de outras cores. Então, vocês não podem rasurar. Tem que ser cancelada aquela guia, aquele receituário e emitido um novo receituário. Substituição de receita. E o que é isso aqui? A substituição de receita é quando vocês receitam um medicamento para o paciente de vocês, o paciente vai lá na farmácia, o farmacêutico não tem, e aí o que ele diz? Ele diz, não, eu não tenho esse aqui, mas tu pode usar esse outro. E eu gosto de usar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu tenho uma menina, uma filha pequena, uma criança, e ela tem um diagnóstico de dermatite atópica desde os 6 meses. E com 6 meses, 7 meses, eu levei ela a um dermatologista e ele me receitou uma medicação que é bem cara, inclusive. O Elidel. Ele não é a base de corticoide. E aí eu fui na farmácia para comprar, pedi esse Elidel, e o farmacêutico não tinha. Mas ele perguntou para mim, mas para que é isso aí? Aí eu disse assim, não, é para dermatite atópica da minha filhinha. Ah, não, mas eu tenho uma coisa muito boa aqui. Ele veio com uma pomada de corticoide. Eu disse, olha, eu não vou comprar. Eu vou conversar com o meu médico e eu vou procurar outra farmácia. Então, o que eu não autorizo a substituição? É colocar expressamente no receituário que vocês não autorizam que aquela medicação seja substituída. É só botar, não autoriza a substituição. Tá? E o farmacêutico não poderá oferecer outra medicação para isso. Então, cabe a vocês averiguar a necessidade de ser aquela efetiva droga, aquele remédio específico para aquele caso. Vamos lá aqui. Transcrição e renovação de receita. Isso aqui são coisas diferentes, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Estou em cima do meu... Transcrição e renovação de receita. O que é a transcrição da receita? É quando o paciente vem com uma receita. Isso aqui acontece muito com os médicos que trabalham no Serviço Único de Saúde. O paciente vem com uma receita de um consultório particular, mas ele quer pegar a medicação no posto, e o posto só entrega se tiver com o receituário do SUS, receituário lá do posto de saúde. Então, ele pede para o médico transcrever essa receita para que seja timbrado pelo SUS, né, para um receituário público. Só que o artigo 37, ele diz que é vedado ao médico prescrever tratamento ou procedimento sem exame direto do paciente, salvo em caso de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nessas circunstâncias, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. A hora que o médico faz uma transcrição de receita, ele está receitando para aquele paciente sem fazer a consulta. E quem garante que aquela receita que o paciente está trazendo foi realmente emitida por um médico? Ah, não, mas tem o carimbo e a assinatura do médico. Tá, mas quantas vezes vocês já ouviram falar que carimbo é roubado, a assinatura é falsificada, né? Então, assim, é uma infração ética a transcrição da receita. A regra geral da transcrição é proibido transcrever a receita. Tá? E aqui temos o exemplo. Mas e a renovação da receita? Eu posso renovar a receita? O que é renovar a receita? É pegar uma receita que já existe. Uma receita, desculpa. Alô, tá me ouvindo? Ouvindo bem. Bem, tá. É pegar uma receita que já existe e renovar essa receita. Eu tô ouvindo um eco. Melhorou, tava um eco, Vanessa, mas já melhorou. Melhorou também aqui, sim, já passou.
Deu? Tá. Então, vamos lá, falar da renovação. É renovar essa receita médica. É um paciente que está em tratamento contínuo, e aí ele precisa todo mês, ou de 3 em 3 meses, ou de 2 em 2 meses, uma nova receita, porque aquela receita ela tem uma validade, né? Então, a gente precisa fazer essa renovação da receita. E, às vezes, tem muita dificuldade de marcar consulta, não dá para a gente renovar numa nova consulta. Então, o médico pode renovar essa receita, mesmo sem ter a consulta médica? E aí, a gente pode dizer que pode sim, o médico pode renovar essa receita. Mas, jamais cobrar por isso. Tá? Aquela coisa em questão de cobrar a renovação da receita, isso é terminantemente proibido. Vocês cobram é consulta. Receita é consequência da consulta. A renovação da receita, ela pode sim ser feita em pacientes que estão em tratamento com vocês, tratamento contínuo, que vocês sabem que ele vai precisar daquela medicação. Então, ele pede, vocês podem sim deixar a receita pronta com a secretária pode entregar, ou o paciente pode vir buscar, isso não tem problema. O que é interessante? É ter uma nova avaliação marcada por um período de tempo. O conselho, ele estabelece uns 3 meses para uma nova consulta, uma nova avaliação médica. E nesse ínterim, vocês vão renovando a receita mesmo sem consulta. Paciente de tratamento contínuo, faltou aquela consulta que estava marcada para daqui a 3 meses. Vocês não vão renovar a próxima receita, somente com a consulta médica, com a avaliação. Tá, doutora, mas o meu paciente eu não preciso mais, eu já estabeleci o tratamento e eu não preciso mais renovar de 3 em 3 meses. Eu posso agora, eu não preciso mais avaliar de 3 em 3 meses, eu posso avaliar de 6 em 6 meses. Eu posso fazer isso? Olha, o conselho diz que é de 3 em 3 meses, que o ideal é de 3 em 3 meses. Você pode cobrar de 3 em 3 meses. Por que você vai fazer de 6 em 6 meses? Né? Tem algum problema? Não terá. Se a gente conseguir justificar exatamente que aquele paciente faz uso contínuo da medicação, que a doença dele está estabilizada e que ele precisa de uma reavaliação de 6 em 6 meses, não vai ter problema, apesar da orientação do conselho ser de 3 em 3. Mas nós deixamos o alerta. Se possível, façam de 3 em 3 meses a consulta. E é claro, faltou a consulta, a renovação vai ser dada apenas quando ele vier à consulta novamente. Trocou o médico do posto de saúde. Todos os pacientes que estavam em tratamento contínuo com aquele médico devem marcar uma consulta para poder renovar a receita. Para aquele médico do posto de saúde poder avaliar, poder conhecer, poder entender o tratamento e poder dar continuidade daquele tratamento daquele paciente. Então, médico novo, pessoal em tratamento contínuo, façam consulta de todos os pacientes. É claro, pode ser que tenha que renovar um ou outro antes da consulta, porque a agenda não permite, não tem problema, mas a consulta tem que estar marcada. E o que é proibido, né, com relação à receita? Deixar o receituário em branco e assinado com a secretária. Sim, tem colegas de vocês que deixam o receituário em branco, assinado com a secretária, ou deixam em branco na gavetinha da escrivaninha do consultório de vocês. Não façam isso, isso é proibido. Se o conselho chegar numa fiscalização, e ele tem esse poder de fiscalização, e encontrar um receituário em branco, vocês vão responder processo ético profissional. Deixar a enfermeira, secretária, técnica, ou qualquer outro profissional assinar em nome do médico. Nós já tivemos um caso, um colega de vocês, que a receita não, era uma receita. Era uma receita, ela estava com o carimbo do médico, e o carimbo era o nome de um médico homem, e a assinatura estava assim, ó, P barra, vou só citar o nome, né, Juliana, ou P barra Andréia, era o nome de uma mulher. A secretária assinou para o médico, tá? E assinou assim de uma forma bem grotesca. Então, isso é proibido. Eu acho que isso era uma coisa que eu não precisava falar, né? Mas se teve um caso, então eu vou falar, porque aconteceu. E os casos aqui que caíram no conselho, né?
Receita assinada e carimbada em branco, como eu acabei de comentar. Renovação de receita sem consulta e cobrando o valor. Aí era, não, para renovar a receita eu cobro só R$50. A minha consulta é 300, mas só para renovar eu cobro 50. Então, tem caso disso no conselho. Receita fornecida para paciente em nome de familiares. Ah, não, o paciente faz uso de tanto, mas já que vai precisar de mais caixas, para não ter que ficar voltando aqui porque mora longe, eu faço uma receita para o pai, para o irmão e para a mãe. Aí, o paciente vai ter bastante medicação para bastante tempo. Isso também é proibido no conselho, tá? Casos de processo crime com processo civil que versam sobre esse tema. Tráfico de drogas, receita de medicamento controlado que o paciente revendia para os amiguinhos da academia, né? Isso é na questão do anabolizante. E também outro caso de processo crime foi uma lesão corporal de um paciente que se viciou a morfina. Aqui foi alegado que o médico não fez o desmame, ele era um policial que sofreu um tiro e durante o tratamento dele ele fez uso de morfina e no final das contas já estava sendo prescrito morfina para ele, para a mãe dele, para a tia dele, para o irmão, porque ele estava viciado na morfina e precisava usar cada vez mais. Falar do atestado médico, que também faz parte, foi aquele que eu disse que entendo que o atestado médico também faz parte de uma consulta. Entende-se por atestado ou certificado o documento que tem por objetivo firmar a veracidade de um fato ou existência de determinado estado, ocorrência ou obrigação. É um instrumento destinado à reprodução com idoneidade de uma específica manifestação de pensamento médico, né? Quem pode emitir atestado médico? Somente o médico. Então, o atestado é um certificado do médico, né? O atestado ou certificado do médico é uma declaração por escrito de uma dedução médica e das consequências dessa dedução. O propósito de sugerir um estado de sanidade ou de doença, anterior ou atual, para fins de licença, despesa, justificativa de falta ao serviço ou qualquer outra justificativa. Ele é um documento particular fornecido pelo médico para o paciente e necessariamente é resultado de uma consulta que vai estabelecer a doença ou a sanidade desse paciente. E as consequências mais imediatas, que sejam um afastamento, uma licença para tratamento de saúde. Ela pode ser até esse atestado pode ser uma declaração completa de todo o tratamento que o paciente vem fazendo, ou que ele, conforme o prontuário médico do paciente, fez um tratamento no passado, e ele pode dizer que é ateste anterior ou atual, atestado anterior ou atual. Então, mas ele é algo que o médico que vai emitir e dá essa especificação de sanidade ou de saúde, de doença do paciente. Então, o Conselho Federal de Medicina ele tem resolução específica que normatiza a emissão do atestado. E aí, resumidamente, ela é uma resolução muito curtinha, então eu trouxe ela na íntegra aqui. Tá? Ela é parte integrante do ato médico, não pode ter um atestado sem ter um ato médico, e esse ato médico, necessariamente, é aquele ato médico mais completo que a gente conhece, que é a consulta médica. É um direito inalienável do paciente e é inegável. Ele tem direito a ter um atestado médico. Então, aquela coisa de que eu não dou atestado médico, isso vocês não podem fazer. Vocês podem dar um atestado informando, inclusive, que aquele paciente está apto para o trabalho, que ele teve em consulta médica naquele período, mas que ele está apto para o trabalho. Isso vocês podem fazer. Tá? E o atestado médico não pode ser cobrado. E aqui a gente vê as aberrações diárias de cobrança de atestado médico por dia, né? Um dia, R$20, 2 dias, R$40, 3 dias. Isso tem de monte. Ele deve estar, sim, registrado no prontuário. Vocês fazem a consulta, fazem o prontuário, ainda coloca lá que foi emitido atestado médico de tantos dias. E é importante esse registro para poder provar, caso esse paciente venha fazer uma alteração do atestado médico, uma falsificação desse atestado médico, vocês possam comprovar que não foi aqueles dias que vocês forneceram.
E o que tem que ter no atestado? O tempo de afastamento, o diagnóstico, quando autorizado pelo paciente, ele tem que ser em letra legível, assinado e carimbado pelo médico. E aí continua a resolução, né? Para perícia médica já tem que ter mais coisas esse atestado, tá? Então ele tem que ter o diagnóstico e aí, independente de autorização do paciente, para perícia médica tem que ter o diagnóstico. E aí esse atestado tem que botar lá em cima a finalidade dele, né? Então, para perícia médica. O resultado dos exames complementares, a conduta terapêutica, o prognóstico, a consequência à saúde do paciente, o tempo de afastamento, ele tem que ser legível, assinado e carimbado. Artigo 4º. Isso aqui ninguém faz, tá? Prova de identidade. O que é isso? É o cara crachá. Vocês olharem o paciente que está na frente de vocês, se identificando como fulano de tal, e vocês pedirem para ele o número do documento dele. Às vezes até pegar a carteirinha e botar no atestado o número do documento, da identidade dele. Isso tem que estar no atestado médico. Não vi até agora o conselho cobrar essa prova de identidade em processo ético profissional, que caia lá no conselho. Mas ele está aqui na resolução do CFM. Deve ter a prova da identidade. E isso tem que estar dentro do atestado, né? E o CID, também artigo 5º, posso botar ou não o CID? Quando colocar o CID? Quando for exercício legal, exercício do dever legal, justa causa, ou solicitação do próprio paciente. Em caso de solicitação do próprio paciente, tem que estar com a assinatura do paciente no atestado. Não basta dizer, conforme solicitação do paciente, o CID é tal. Não, o paciente tem que assinar o atestado. E os tipos de atestado que a gente tem aqui, né? Temos o atestado gracioso, complacente, de favor. Esse é aquele atestado que tu pede, que tu pede não, né? Que os outros pedem para vocês, porque são amigos de vocês. Ai, doutora Juliane, me dá um atestado, porque eu não sei o que, eu tô assim, eu tô assado. E a doutora Juliane vai lá e faz um atestado gracioso, complacente, um atestado de favor. Esse atestado de favor não necessariamente é uma infração ética. Porque a doutora Juliane pode fazer, sim, uma análise daquela pessoa, às vezes é um familiar que ela conhece, que sabe que tem a patologia, que sabe, que acompanha já, mas ela foi gracioso. Então, atestado de graça, de favor. O atestado imprudente. Esse aqui é aquele que a gente pede para o terceiro. Doutor Ciro, faz um atestado para minha irmã, que ela não vai poder ir para a aula. Ele nem sabe, mas o que ela tem? E ela tá com dor de barriga, ela tá com isso, ela tá com aquilo. E aí o doutor Ciro, acreditando na minha palavra, que ele me conhece, sabe que eu sou advogada, não vou fazer nada de errado, ele vai lá e faz um atestado imprudente. E tem o atestado falso, que esse sim tem caráter doloso. E aí ele pode ter uma falsidade ideológica e uma falsidade material. A material é aquela que a pessoa, que é o médico que emite, mas ele não é verdadeiro no que está escrito lá dentro. O paciente não está com aquela doença, ele não precisa daqueles dias. E a falsidade ideológica é quando ele é um atestado que não foi emitido por um médico. Ele foi emitido por alguém que não é médico, se passando por médico. E aqui alguns já devem ter tido carimbo roubado, já devem ter ouvido falar dos seus colegas que foram vítimas desse tipo de falsidade ideológica. E o atestado próprio, vocês podem se auto-atestar? Eu vou dar um atestado para mim mesma. Eu posso? E sim, vocês podem. Tem uma consulta de 1990, é o parecer 380 de 90, que permite o médico se auto-atestar, inclusive se auto-prescrever, né? E quais são as exceções? Perícia judicial, não pode. Tratamento de doença grave ou toxicomania. E outras previstas em legislação específica. Tá, Vanessa? Então, tu está dizendo que eu posso emitir um atestado para mim mesmo de que eu tenho capacidade de fazer atividade física, por exemplo. Sim, vocês podem fazer um atestado, um autoatestado de capacidade para atividade física.
E casos que terminam no conselho, que envolve atestado médico. Aquele clássico do atestado assinado e carimbado em branco, né? O atestado sem prontuário médico. Aparece um atestado lá no conselho, o conselho solicita para o médico prontuário, o prontuário não existe. E o atestado falso, tanto falsidade ideológica quanto falsidade material. E no processo crime, né? Atestado falso é o maior de todos, a falsificação feita pelo empregado. E o médico aí tem que comprovar, tem que levar o prontuário, mostrar que não foi ele que fez, que não foi, aqueles dias não foram ele, né? Ou que emitiu, ou que às vezes o paciente realmente existe no atestado, mas ele troca ali as datas, os dias, ele aumenta. Ele aumenta, mas não inventa, né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês com relação à consulta médica. E eu vou abrir, foi divulgado bastante, eu acredito que vocês têm algumas dúvidas, eu vou abrir aqui para dúvidas e eu estou à disposição de todos vocês. Obrigada, doutora Vanessa. Foi uma apresentação muito rica. Não esperava até que fosse tanto assunto, né? A gente, às vezes, que está incluso mesmo na consulta médica, né? Para mim, realmente me surpreendeu algumas coisas. Eu tinha várias dúvidas até que já foram solucionadas. Eu já vi que tem colegas ali que colocaram também as suas dúvidas. Depois a gente pode abrir também, ó, já vi que o doutor Pablo levantou a mão. Bem legal, levantar a mão é uma forma de organização legal também. Obrigada, Pablo. Mas eu vou aproveitar, né, que eu estou com a palavra e vou fazer a primeira pergunta, então, né? Eu achei muito interessante, primeiramente, né, lembrando da autonomia do médico, né, que foi uma coisa tão falada até durante a pandemia, né, sobre o respeito à autonomia do médico. Então, achei muito legal essa questão de consulta, de retorno, lembrando sempre essa questão da autonomia, até porque muitos de nós trabalhamos em empregos públicos e somos submetidos muitas vezes a regras que não respeitam a nossa autonomia. Então, achei muito legal isso, para a gente realmente se empoderar e se valorizar. E, como a Vanessa mesmo falou no começo da apresentação, o sindicato está à disposição, né, se algum dos colegas que trabalham em algum local, que algum gestor esteja, então, usando, né, fazendo isso com que o médico, tirando a autonomia do médico. Então, achei muito interessante. A minha pergunta, que eu acho que o restante foi tudo solucionado, é se é legal, Vanessa, cobrar antes da consulta. Então, que a gente vê que é uma prática que tem acontecido. E se pode, então, por exemplo, a consulta do meu paciente é amanhã, a minha paciente hoje confirmou, mas o paciente só vai ter o horário dele realmente confirmado se ele fizer o pagamento hoje, um dia antes da consulta. Doutora Juliane, não tem problema cobrar antes da consulta, desde que não seja uma situação de urgência e emergência, vocês estejam atrelando e condicionando aquele paciente, aquele atendimento, mediante pagamento. Que é o que acontece, às vezes, né? Não se pagar a calção, pagar o antecipado, isso não pode, tá? Lembrando que o consultório de vocês é um consultório particular, isso é uma consulta particular eletiva. O paciente tem o direito de escolher o médico que quiser ir e vocês têm o direito de estabelecer as regras de vocês, tá? Lembra que isso é sempre um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é claro, ele tem obrigações de ambas as partes. O paciente pagando a consulta e vocês estabelecendo que a consulta de vocês é paga com 24 horas antes, não tem problema, mas a regra tem que ser clara, tá? Se não houver a consulta, vai ser retida uma porcentagem desse valor pago. Se o paciente faltar a consulta, a regra tem que ser clara, bem estabelecida, por escrito e com a concordância do paciente. Ele tem que estar ciente dessa regra, tá? Estabelecimentos privados, consultas particulares. Plano de saúde é outra história. Obrigada, doutora Vanessa. Eu vou, então, prestigiar quem levantou a mão, mas eu sei que tem perguntas ali por escrito, mas eu vou dar, então, a palavra primeiro para o doutor Pablo e depois para a doutora Fernanda Tasso.
Bom, boa noite a todos. Excelente conversa. Eu sou um dos gestores de uma pequena clínica aqui do interior e tenho algumas dúvidas, porque geralmente o pessoal me pergunta, e muitas vezes eu mesmo não sei responder. Uma delas é assim, essa questão de o paciente levar o exame de alto custo para o SUS é uma coisa bastante recorrente. E o que acontece muitas vezes, existe um quadro agudo, o colega ortopedista, geralmente o ortopedista, ele pede uma ressonância e aquela ressonância leva mais de 6 meses. Isso causando um prejuízo para a avaliação clínica, isso ainda deve ser considerado um retorno, mesmo que ele precise muitas vezes reavaliar sintomas? Isso seria uma pergunta, e eu tenho uma segunda pergunta, se puder já engatar para responder. A gente também, volta e meia, acontece de ter uma paciente gestante adolescente, e é muito comum médicos recusarem a avaliação de fazer o exame, ou inclusive um pré-natal, de uma paciente adolescente. É possível essa recusa? Como é que funcionaria para eu poder dizer para o meu médico que ele pode atender uma paciente menor de idade e adolescente? Seriam essas duas aí. Obrigado. Doutor Pablo, tá me ouvindo? Bem? Tá, então vamos lá. Primeira questão, né, do exame de alta complexidade, do prazo de 6 meses, às vezes necessário a reavaliação do paciente. Então, a primeira questão toda é, sim, deixar as regras bem claras, tá? Explicar para o paciente a necessidade de avaliação e que essa avaliação, nesse longo prazo de tempo, é necessário uma nova anamnese, o quadro dele já alterou. Se vocês conseguirem fazer isso, não tem problema nenhum cobrar a nova consulta. Alguns pacientes não vão gostar, tá? E aí a sugestão é, sim, entender que essa consulta é uma consulta de retorno, porque ele está, sim, complementando um diagnóstico que não foi feito, né, que precisava desse exame complementar. Então, existe, sim, o retorno. Pena que esse retorno se deu num espaço tão grande de tempo que altera, inclusive, as condições, sendo necessária uma nova anamnese. Por que eu digo isso, tá? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê essa relação de consumo entre o estabelecimento de saúde e o paciente. O CFM prevê que existe essa lapso temporal, e que são vocês médicos que vão dizer o lapso temporal entre a consulta e a consulta de retorno. Se vocês deixarem bem claro para o paciente, olha, na consulta médica, o teu prazo para retornar é no máximo 5 meses com o resultado desse exame, ou 4 meses com o resultado desse exame, é no máximo, tá? Ele já sabe que se a partir dali, se ele voltar depois daquilo, vai ser cobrado uma nova consulta. E é importante também explicar o porquê. Explica, olha, tu tens uma lesão que aparentemente é isso ou é aquilo, nós precisamos desse exame. Esse exame, se for feito no período de tanto tempo, vai mostrar a condição que eu estou examinando hoje. Se tu quiser, além disso, eu vou ter que fazer um novo exame físico. Eu vou ter que te examinar novamente. Tá? Explica para o paciente. As pessoas precisam de explicações. A consulta ela tem que ser explicada. Por anos, vocês fizeram medicina, e uma medicina humanizada, onde olhavam para o paciente. A gestão pública, ela fica obrigando que vocês façam com menor tempo. E aí vocês param de explicar as coisas que têm que ser explicadas, porque a consulta tem que ser condensada em 15 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. Tá? E aí falta essas informações para o paciente. E aí o que não é bem dito, não traz o efeito que deveria trazer. Tá? Doutor Pablo, se tiver condições de explicar para o paciente, é melhor. Se não tiver, cada situação vai ter que ser avaliada. Vai ter um paciente que você vai cobrar a nova consulta, porque tem direito de cobrar, e vai ter outro que vai dizer que não, eu tenho direito à consulta de retorno. E aí, por que você vai dar essa consulta de retorno para ele? Porque o incômodo de não dar a consulta é muito maior. É muito maior. Tá? Ele pode entrar com um processo, você vai ter que se defender. Às vezes, é preferível pagar para não se incomodar.
Infelizmente, isso acontece. A outra questão, o menor de idade, né? A menor de idade precisa fazer pré-natal. O ideal é que tenha um acompanhamento com um familiar e que seja comunicado ao serviço de assistência social, tá? Não cabe ao médico avaliar o que é o estupro presumido ou não. Isso está na lei, está no ECA. Não cabe vocês a dizer, não, esse aqui eu não vou porque foi consentido, esse aqui eu vou porque ela disse para mim que não foi consentido. Ah, esse aqui, o cara era maior de idade, mas ela disse para mim que ela queria, então eu não vou denunciar. Esse aqui não, ela não falou nada. Quem tem que definir isso é a autoridade policial, a função de vocês é fazer a parte de vocês, que é o pré-natal, tá? Pode o médico negar fazer pré-natal? Qual médico? O do posto de saúde? Ele é o único médico do posto do município? Depende, tá? A resposta é depende. Vocês não são obrigados a atender eletivamente ninguém, a menos que seja em caráter de urgência. Aí sim, qualquer médico é obrigado a atender. De forma eletiva, não. Como na sua clínica particular, vocês podem dizer, não fazemos pré-natal de menor de idade. Pode? Pode. Vale a pena isso? Não sei. É a avaliação de vocês lá dentro, tá? E o médico, sim, pode fazer o pré-natal da menor de idade, deve fazer, ela tem direito a esse pré-natal, ela tem direito a esse atendimento médico, ela tem direito de ser assistida e de ser acompanhada por um adulto responsável também. Vocês podem orientar ela, vamos conversar com teu pai, vamos conversar com a tua mãe, tu tens o direito de ser assistida e acompanhada por um adulto responsável. Era isso, doutor Pablo? Perfeitamente, tudo respondido. Obrigada. Obrigada, então. Vamos seguir, então, para a pergunta da doutora Fernanda Tasso. Oi, Vanessa, boa noite. Obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora. E eu tenho uma dúvida em relação ao atestado de acompanhante, tá? Trabalho num posto de saúde e, com bastante frequência, eu recebo mães ou pais que vão levar criancinhas pequenas e que frequentam creche, mas que, às vezes, por alguma questão de infecção de vias aéreas, né, a criança não vai poder ir na creche nos dias seguintes e vai precisar ser cuidada por alguém. E, às vezes, não tem uma terceira pessoa para cuidar daquela criança. Apenas aquela mãe ou aquele pai. Então, acabo fazendo esse atestado, né, ali para o pai ou para a mãe, e eu sempre tenho a dúvida se é permitido que eu faça esse atestado ali de, às vezes, 2, 3 ou mais dias para o acompanhante, que não é o meu paciente, não é a pessoa que está com a doença. E também se tem alguma forma que eu deveria fazer esse atestado, porque daí tem mais esse entrave da questão burocrática ali dos vínculos empregatícios, que muitas vezes eles não aceitam que seja um atestado de acompanhante, né? Um atestado em função da doença de uma outra pessoa. Então, se poderia ser feito o atestado no nome do pai ou da mãe, apenas solicitando 3 dias de afastamento do trabalho, ponto, sem especificar que seja motivo de doença dele, que no caso não era, ou de doença do filho. Doutora Fernanda, o que acontece? A legislação trabalhista, ela prevê que o atestado médico, ele abona a falta sem desconto da remuneração, né? Quando o atestado é para doença própria. Quando o atestado é para acompanhamento de terceiro doente, do filho, do dependente, a lei trabalhista prevê que a mãe ou o pai tem 1 dia por ano de direito para acompanhar aquele doente, sem desconto da remuneração. O atestado para terceiro, ele justifica aquela falta, mas ele não dá o direito ao desconto da remuneração dos outros dias, apenas de 1 dia, os outros vai ser descontado. Tá, mas então qual é a diferença? A diferença é que aquele profissional ele não vai poder ser demitido por justa causa por faltar o serviço, porque ele está justificando, mas vai ter um desconto. Então essa é uma questão do atestado, uma questão trabalhista. Pode emitir o atestado sem colocar o CID quando é para terceiro, para acompanhamento? É uma boa pergunta, doutora Fernanda. Eu não vejo por que não emitir o atestado sem colocar o CID. O ideal é colocar, tá? Ele tem CID específico para acompanhamento. Uhum.
mas a lei não obriga a colocação do CID, pelo contrário. Eu teria que ver se para acompanhamento é obrigatório. Tá? Eu não vou ter essa resposta aqui de pronto, mas eu deixo aqui a minha promessa de pegar e vai ser enviado para todos essa resposta da doutora Fernanda, todos que estão presentes vão ter essa resposta por e-mail, foi feito o cadastro do e-mail de vocês, e eu faço essa promessa de enviar para todos, bem específica essa questão. Tá, obrigada, Vanessa. Obrigada. Então, o próximo aqui é a doutora Alexandre Robles. Doutor Alexandre? Tá sem áudio, doutor. Oi, tá escutando agora? Agora sim. Assim, eu tenho uma dúvida que tem a ver com consultório, que nem os hospitais, ultimamente, eles não têm infectologista, eles usam uma plataforma virtual, e você quer prescrever um antibiótico e ele acha que não é necessária. Apesar da gente ter experiência, aquilo vai complicar, e o hospital não fornece, sem auxiliar. Como eu vou agir num caso desse? Eu já vi colega mandando o acompanhante comprar o remédio para dar dentro do hospital, por causa disso. Fora a parte de a gente queixar no CRM, porque o cara não examina, ele analisa um prontuário, como se fosse um perito, num caso de infecção, que se piorar pode levar a uma sepse, é óbito do paciente. Doutora, aí a gente está em xeque a autonomia médica de vocês, né? Isso é uma questão muito de autonomia médica. Quem é o médico responsável? Pode falar. Não, o paciente, por exemplo, é particular meu, entendeu? Assim, isso é um questionamento que a gente já teve, até o pessoal até pediu para o paciente da Unimed, ele está internado só no seu nome. Eu já tive problema, eu não tive, o dia que eu tive um problema, eu acabei, o diretor técnico ligou para a farmácia para liberar, entendeu? Mas assim, nesse tempo todo o paciente vai ficando sem medicação, porque o colega lá que está lá em Porto Alegre não concorda com a conduta, acha que não precisa, que pode ser só um antibiótico profilático. Apesar de ser essa vez que liberou, a gente tem a manual, que nem eu sou ginecologista, o manual lá, o guideline da federação manda dar antibiótico, mas o colega lá acha que não precisa. E não é hora de você atendendo o paciente internado, a gente começar a discutir, mandar. E enquanto isso, não é fornecido o antibiótico para o paciente. Uhum. Atrasa 12 horas o tratamento. Uhum. E se acontecer alguma coisa, a gente vai acabar sendo corresponsável, né? Se o paciente... Corresponsável não, doutor, vocês são responsáveis. Então... Então, vamos lá. É uma questão muito do ato médico, tá? Está sendo questionado e limitado o ato médico de vocês. Isso. Uma pergunta, esse serviço é um serviço particular ou é um serviço público? É um serviço particular, já aconteceu, mas em serviço público parece que é a mesma plataforma, o Estado usa, parece que eles são mais bonzinhos. Uhum. Eles sempre, assim, no particular, a gente sente que tem uma certa diferença até de conduta e de medicação em relação ao... Porque a Secretaria do Estado também usa essa plataforma. E a gente sente... Vamos lá. O médico que faz a teleconsulta, né? Na verdade, a gente faz tudo por e-mail, você não tem. É uma consulta de médico para médico. Houve uma alteração muito grande agora na pandemia. Houve uma alteração muito grande agora na pandemia, da questão da teleconsulta, do médico poder consultar direto o paciente. Mas a regra do Conselho Federal de Medicina é que a teleconsulta é médico para médico, é o médico assistente do paciente conversando com um médico especialista. Quem é o responsável pelo paciente? É o médico assistente. Então, esse médico assistente, ele vai pegar um esclarecimento, uma segunda opinião do médico especialista. E o médico assistente pode ou não concordar com essa segunda opinião, mas o responsável por esse paciente é o médico assistente. Se ele não concordar com essa opinião, não tem problema nenhum. Ele vai continuar com o ato médico dele de médico assistente. Então, se o senhor que está atendendo o paciente, que está com o paciente ali na sua frente, vê a necessidade daquela medicação X,
É o senhor que vai prescrever e não tem ninguém que vai dizer que não é essa medicação que ele vai usar. Tá? Se está acontecendo isso, está acontecendo novamente uma limitação do teu direito de exercício da medicina. E aí o sindicato está aqui para te ajudar, tá? Para ajudar o sindicato, o Conselho Federal de Medicina também, Regional de Medicina também está aqui para ajudar essas questões de limitação do exercício da medicina, tá? No SUS, aí a gente tem que fazer um parênteses para falar do SUS. O SUS, ele faz licitação para conseguir... o médico do SUS, ele é a mão do gestor. Se eu falei uma vez lá em Joinville, que eles estavam com uma dúvida sobre medicação também do SUS, o médico do SUS, ele é a mão do gestor. Então, o gestor, vocês médicos informaram para o gestor em algum momento quais são as medicações básicas, as medicações necessárias dentro de um hospital. E aquele gestor, ele fez a compra através de licitação, através do melhor preço, daquelas medicações que vocês médicos já disseram que eram necessárias. Então, sempre que puder usar a medicação, aquela que o SUS já fornece, é melhor, é o ideal. Se não puder usar aquela e tem que ser uma outra específica, aí cabe, sim, a justificativa do porquê que vocês não querem aquela que é oferecida e vocês querem aquela outra que é melhor. Mas tem que justificar, sim. Então, a questão do médico num serviço público de saúde é um pouquinho diferente. No serviço privado, vocês têm... Mas isso não tira a autonomia do médico. O médico tem autonomia de prescrever, tanto no público quanto no privado. Só que no privado eu tenho tido o problema de o farmacêutico não libera o remédio porque o cara lá não autorizou. No público nunca me aconteceu. Então você... Entendeu? Assim, o público, teoricamente, o farmacêutico do público, ele me dá 24 horas para mim entrar de acordo com o outro. O hospital particular simplesmente não medica o paciente. Vocês estão tendo uma limitação do exercício da medicina de vocês. Aí cabe sim estudar esse caso específico e ver o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias para garantir o exercício da medicina de vocês. Porque tá a gente sente, entendeu? Sente essa diferença nos dois serviços e o consultor é o mesmo. Tanto que quando eu vou acessar a plataforma, tem os nomes dos hospitais, eu escolho lá. E assim, o particular é o que causa mais problema. Mesmo até paciente de convênio, quer dizer, a justificativa é estranho, a tentativa de cercear a nossa conduta. Aí eu vou pedir a próxima, a gente documentar bem e encaminhar para vocês. Então. Obrigado. Obrigada, doutora Alexandre. Vamos, então, para a próxima pergunta com a mãozinha levantada, doutora Jaqueline Saiben. Depois a gente tem ali o chat com várias perguntas, para a gente não se alongar muito também, né? Jaqueline, então, sua palavra. Oi, boa noite. Queria agradecer pela palestra, foi bem interessante. A minha dúvida, talvez ela até já tenha sido respondida, só para confirmar, assim, eu trabalho na rede pública, né, e é muito comum no bairro em que eu trabalho as pessoas consultarem na rede privada e quererem deixar o pedido para o médico apenas transcrever para a rede pública, né, e muitas vezes, inclusive pelos protocolos que a gente segue, enfim, as recomendações tanto municipais quanto até de outros, enfim, guidelines, enfim, não há uma necessidade de vários exames. Eu já peguei, né, pacientes que o médico pediu ultrassom de mama de rotina, sendo que não tinha indicação, né, assim, era mamografia. E, assim, é claro que para eu transcrever esses pedidos tem que ser passado por uma consulta, né, e haveria algum problema de, digamos assim, eu sempre explico para os pacientes, né, assim, olha, esses exames aqui não tem indicação, né, porque assim assado, depende do quadro clínico, enfim, da justificativa, então, e pela rede pública ele não preenche os critérios para ser solicitado, né. Quanto a isso, não há nenhum problema, né, da gente adequar tanto né, as solicitações para os protocolos da rede pública. O paciente pode, enfim, sei lá, se sentir lesado, não sei como é que seria nessa questão. Doutora Jaqueline, ficou claro. Entendi sim. A gente volta à autonomia do médico, tá? Novamente a gente está falando de autonomia do médico. A senhora, como médica da rede pública,
e que recebe esse paciente que vem com essa indicação de exame e quer fazer pela rede pública, porque o exame é muito caro, né? No particular, ele quer fazer pela rede pública. A senhora tem a sua autonomia como médica de porta de entrada da rede pública de avaliar e de dizer que não tem essa obrigação. Mas essa autonomia, ela tem consequências. Se essa paciente sair dali, fizer o exame particular e der uma patologia, ela pode sim ingressar com uma ação informando que teve o direito tolhido, que ela tinha doença, enfim, ela pode alegar várias coisas, tá? Pode denunciar no conselho, ela pode tomar esses caminhos. Tá? Então, as questões têm, as decisões têm as suas consequências. Tá? Tanto a decisão de conceder e continuar aquele diagnóstico que o primeiro médico está investigando, tá? Mas é só de rotina, ok? Mas ele está pedindo exames e está investigando, ele começou algum tipo de investigação, ele fez algum tipo de anamnese, de exame físico, para chegar àquele pedido. Então, é isso, assim, tudo tem a sua consequência. Qual é a consequência que vai ter para a senhora? Eu imagino que o paciente vai buscar, no particular, aquele exame, dependendo de uma mamografia, por exemplo, a hora que o médico pede uma mamografia, e é uma mamografia de rotina numa mulher que já tem idade para fazer, ou que tem histórico de câncer de mama na família, sei que 10 anos antes tem que fazer os exames, e aparecer alguma coisa, ela vai sim entrar com ação, dizendo que teve seu diagnóstico retardado por conta dessa negativa, e pode incomodar. Tá? Mas é a autonomia médica, doutora. A senhora tem a sua autonomia médica. Sim, inclusive a gente, mais uma vez, né, a nossa autonomia muitas vezes ela é tolhida, né, porque existem exames que simplesmente, falando do serviço que eu trabalho, a regulação simplesmente nega alguns pedidos de exames porque não preenche critérios, né. Então, às vezes, assim, eu palpei na mama, falando de mama especificamente, né, eu acho que tem alguma alteração, mas não, primeiro tem que fazer a mamografia para depois poder pedir o ultrassom, né? Então, às vezes, a gente também acaba sendo tolhido pelos do próprio serviço público, né? Exatamente. Teve uma época que tinha a questão de fazer a mamografia sem uma mama. Tinha que escolher qual ia fazer a mamografia. Tem esses absurdos, infelizmente tem esses absurdos, e cabe sim vocês sempre buscarem a autonomia médica, e o conselho, novamente, a gente repete, e vai ser incansável nisso. O doutor Círio sempre fala que o conselho não tem partido político, é a política médica, e a primeira delas é a autonomia médica. Tá? Obrigada, então, meninas, vamos lá para as perguntas do chat aqui. Eunice SC, o que vai descrito no recibo de uma cobrança por remarcação de consulta? Boa pergunta. Tem honorários médicos é que não pode ser, né? Doutora Eunice, a senhora pode colocar, sim, remarcação de consulta. Tá? Fica bem claro que é a remarcação da consulta conforme a política, tendo a política bem estabelecida, o paciente tem direito de saber o que ele está pagando, e ele está pagando a remarcação de consulta em virtude dos gastos que ele provocou por ter faltado essa consulta. Tá? Pode, inclusive, mandar cópia da política de marcação de consulta para ele. Então, tá. Cristiane, no caso de paciente que não agendou a consulta e não respondeu a confirmação de comparecimento no dia prévio, posso cobrar o custo do reagendamento? Não. Não, porque se ele não agendou a consulta, não respondeu a confirmação, a senhora pode cancelar essa consulta dele e botar outra pessoa no lugar. Já é feito esse pedido de confirmação para ver se o paciente vem, para vocês poderem botar ou cancelar. O senhor não respondeu, não confirmou a consulta, não respondeu a questão de remarcação, ela não está com a consulta marcada. Pode colocar outra pessoa, a senhora não pode cobrar de jeito nenhum. Ela não assinou tacitamente esse contrato. Tá? Quando a pessoa aceita
de marcar a consulta nas condições que vocês estão informando que vai ser feita, ela está assinando um contrato tácito. Não é um contrato escrito, assim, né? Ah, vem aqui, faz assinatura. Não. Ela está dizendo sim para as condições que estão sendo acordadas. Se ela não respondeu, se ela não aceitou, se ela não marcou, ela sequer tem consulta agendada. Então, ela não está faltando uma consulta. Uhum. Doutor Cortelazzo, ele deu parabéns para a doutora Vanessa. Doutor José Antônio, é permitido que a secretária escreva a receita, passe para o médico para conferência e posterior assinatura por ele? Sim. É permitido que a secretária escreva a receita e o médico faça a conferência e assine. Ela pode ser, essa receita pode ser, inclusive, digitada, tá? Ela pode ser digitada, ela pode ser através de carimbo, aqueles locais que é muito uma especialidade muito específica, né? O pneumologista, tem aquelas receitas que são muito comuns naquela especialidade, pode ser até o carimbo, bota o carimbão lá, só muda a dose, isso pode também, tá? Tá. Doutor Alfredo aqui parabenizando o Simesc também, doutor Marco também, mas ele faz uma pergunta. Boa noite, parabéns pela explanação. Não sei se foi explanado. O cliente tem o direito de fazer gravação da consulta por áudio ou vídeo sem minha autorização? E se eu ficar sabendo o que aconteceu, o que devo fazer? Boa pergunta, doutor Marco. Vamos lá, questão da gravação. Tanto o cliente quanto o médico têm autorização de gravar a consulta com autorização. Vamos lá. O senhor não é obrigado a atender ninguém se não for da forma que o senhor se sente à vontade a atender. Então, se o paciente chega e diz que vai gravar a consulta, o senhor pode sim negar o atendimento, dizer assim, olha, eu não aceito gravação de consulta, eu não me sinto à vontade para uma consulta gravada. Se você quiser trazer algum familiar para assistir a consulta junto, pode trazer. Se quiser, dá outra opção, mas o senhor não é obrigado. Eu sei que causa um constrangimento, mas que é maior constrangimento que o paciente pegar e botar o gravador aqui e estou gravando a consulta, ou gravar escondido, né? Isso é constrangedor também. Então, vocês têm sim a liberdade de estabelecer a questão. Tem médicos já que gravam a consulta e já falam para o paciente, olha, essa consulta é gravada e essa gravação faz parte do prontuário médico. Você pode solicitar a hora que você quiser. Ela é protegida por sigilo. Então, tem já profissionais, colegas de vocês, que fazem a gravação da consulta, de todas as consultas, e essas consultas fazem parte do prontuário. Novamente, a regra tem que estar muito clara, muito transparente para o paciente. Se vocês forem gravar a consulta, o paciente deve saber que essa consulta está sendo gravada e, inclusive, se negar, tá? Se negar a ser consultado, dizer, não, então eu não quero, eu vou me embora e eu quero a devolução do meu dinheiro, isso sim pode acontecer. Tá? O paciente não é obrigado também a aceitar qualquer condição nesse sentido. Ele não fala que tá? E vocês também não são obrigados a aceitar ser gravado. E se eu descobrir no meio da consulta que eu estou sendo gravado, você pode interromper a consulta e dizer assim, olha, paciente, eu não concordo com gravação de consulta, isso aqui é um ato médico, é um ato protegido por sigilo, pode explicar. E interromper a consulta e dizer, olha, a partir desse momento, eu não me sinto mais à vontade em te atender, eu vou te encaminhar para outro colega, eu vou encerrar a consulta agora. Tá? Então, isso vocês podem fazer sim, não tem problema. Vai causar constrangimento? Vai. Pode ser que esse paciente procure a delegacia, dizendo que vocês estão negando atendimento médico? Pode. Isso tudo pode acontecer. Mas vocês não são obrigados a ser submetidos a uma situação que vocês não concordam. Exceto, e aí tem a exceção, né? Da grave ameaça ao paciente, da urgência, da emergência, daquilo que vocês são obrigados a fazer pelo dever da profissão de vocês. Obrigada, doutora Vanessa. Cícera Moura, boa noite, parabéns pela excelente explanação. A minha pergunta é, no ambiente público, o gestor pode delimitar o mínimo de consultas médicas atendidas num turno? Por muitas vezes, somos coagidos para atender o número X de pacientes durante a manhã, tarde.
né, doutora Cícera? Isso acontece e é muito comum, muito, muito, muito comum, tá? O gestor, ele vai acabar botando alguma limitação. Vocês têm o direito de discordar dessa limitação mínima de consulta, até porque tem que ser preenchida uma agenda, né? Essa agenda tem que ter um limite ali, vocês vão discordar. Vocês vão conversar com o gestor, vão conversar com o superior. Se não conseguirem por uma conversa amistosa, o sindicato está aqui para representar vocês, doutora Cícera. Tá? Isso já aconteceu inúmeras vezes e o sindicato sempre auxiliou essa questão do tempo e da autonomia do médico de estabelecer o tempo da sua própria consulta sendo um tempo razoável, né? Estamos à disposição. Isso acontece e se ele pode fazer, ele vai fazer, ele precisa fazer. Ele tem um monte de gente para atender e ele precisa fazer com que o médico trabalhe o mais rápido possível. Mas o mais rápido possível, não o mais rápido impossível que vai atrapalhar o ato médico de vocês. E aí vocês têm que dizer, olha, o mais rápido que eu consigo é aqui, daqui para cá vai atrapalhar. Tá? Então, essa conversa vai, inclusive, de médico para médico. Tá? O mínimo tem que ter, mas vai de médico para médico. Então, agora a gente não tem mais perguntas. Doutor César, vamos ver aqui, ele só informa, né, que existe um CID para acompanhante e que a questão trabalhista não é um problema médico, é um problema do paciente. Mas aí, vamos lá, doutora Vanessa, mas aí depois só para falar ali, doutora Lucinda coloca o CID de acompanhante, né, que é o Z76.3, pessoa em boa saúde acompanhando a pessoa doente. O Tanaro Bess também dá parabéns aqui, um abraço para todos nós, né? Aí depois temos mais uma nova pergunta, então, mas fala então, Vanessa, sobre essa colocação do doutor César. A do doutor César, qual é a pergunta Que a dele? questão trabalhista não é problema médico, é problema do paciente. Trabalhista é problema do paciente, a questão de colocar o CID no atestado é que é problema do médico, né? Então, assim, a doutora Lucinda ali deu, inclusive, o CID do acompanhamento, ele ele tem CID específico, e o que eu vou verificar bem direitinho, doutor César, é a obrigatoriedade de colocar o CID de acompanhamento no atestado, tá? O médico não é obrigado a colocar o CID da doença do paciente no atestado. Isso o médico não é obrigado. A menos que seja em casos específicos que a lei prevê. Agora, o CID do acompanhamento. Existe alguma lei que obriga o médico a colocar o CID do acompanhamento, do acompanhante, mesmo sem a autorização do acompanhante, né? É isso que eu vou ver para vocês, que eu não tenho essa resposta na ponta da língua, mas eu vou verificar e vou mandar para todos que estão aqui presentes, sem falta. Então, vamos para a última pergunta, né, que já são 9 horas. Doutor José Antônio, paciente pede recibo de uma consulta particular, meses depois de tê-la realizado. Posso negar? Não. O senhor deveria ter dado o recibo meses antes. Tá? É um direito de todo mundo ter o recibo da consulta, ter a nota fiscal, inclusive, tá? Não pode negar, doutora. A doutora Magda, então, coloca ali o outro CID Z001, pais acompanhando crianças, também. E doutor José Antônio pergunta, qual data? A data do recibo é a data da consulta, a data do pagamento, tá? O recibo vai na data do pagamento. Vanessa, então, assim, né, eu acho que foi muito rico, né, o evento de hoje, o pessoal está agradecendo, ficamos, né, são 9 horas, ainda temos 46 pessoas aqui participando, então, mais uma vez, agradecer, né, a presença de todos, a sua colaboração sempre muito rica, e a gente sempre aprende, né, e lembrar, então, mais uma vez, que o sindicato está à disposição de responder as dúvidas, que nem sempre, né, a gente sabe tudo aqui na hora, mas que, com certeza, a doutora Vanessa vai responder e depois a comunicação vai mandar para os e-mails de vocês. Então, foi muito legal, muito obrigada, eu aprendi bastante mais uma vez essa noite. Juliane? Doutor Ciro? Apenas para dizer a todos que a brilhante exposição da doutora Vanessa, os outros advogados seguem a mesma linha. Então, o sindicato tem um grupo que
têm o que dizer. O nosso mais importante papel é perceber de que, por sermos médicos, não conhecemos tudo, então nós temos que buscar informações sempre que algo existir, e quando for possível, alguma orientação prévia, né? Então, parabéns a todos, Juliane, Vanessa, mas esse é o alerta que eu faço aos colegas. Procurem informações quando os fatos forem acontecendo. E os que são filiados permaneçam, os que não forem estão convidados. Muito obrigado, doutora Juliane, parabéns. Parabéns também, doutora Vanessa. Parabenizar a doutora Vanessa e a condução também da doutora Juliane. Muito boa noite, foi bem esclarecedora de muitas coisas que são pequenas, mas são muito importantes. Muito obrigada. Obrigada, então vamos, né? Declaro encerrada a noite de hoje. Obrigada, doutora pessoal. Ju, rapidinho só. Boa noite. Vanessa, boa noite. Parabéns. Para dizer que amanhã esse material vai estar disponível nas redes sociais do sindicato, né? E que as perguntas que a Vanessa ficou devendo, a gente também vai transformar em posts, porque tem muita gente que acabou entrando, não se inscreveu e a gente não consegue o contato de todo mundo. Então, essa semana a gente resolve esse compromisso de entregar as respostas aí que faltam. Tá bom? E ainda tem mais uma perguntinha daí também sobre ele, eu anotei também ali. Então, eu acabei não falando. Então, tá, obrigada, gente. Tá? Boa noite a todos, então. Boa noite, boa noite.